pessoal, e dando continuidade a essa nova série de vídeos sobre a eletrônica, hoje nós iremos para a terceira aula e nela nós falaremos sobre os trimpotes e os potenciômetros. E esses componentes também têm uma função muito importante na eletrônica. Inclusive, na primeira aula nós falamos de um parente bem próximo deles, que são os resistores. Isso mesmo. Os trimpotes e os potenciômetros também têm a função de limitar a passagem da corrente elétrica pelo circuito. Porém, eles levam uma vantagem, que é a de poder mudar o valor em uma determinada faixa de resistência. Por isso que eles têm em seu corpo um disco com uma fenda, que é nos trimpotes, ou um eixo nos potenciômetros. Dessa forma, podemos ajustar os seus valores de acordo com cada circuito. Aqui está um potenciômetro e esse eixo aqui, quando nós giramos em um sentido, a resistência dele aumenta ou diminui. Aqui está o trimpote, essa fenda aqui com uma chave como essa. Quando colocamos aqui a fenda e giramos a chave, da mesma forma do potenciômetro, a resistência do trimpote pode aumentar ou pode diminuir. E como em todos os nossos vídeos gostamos sempre de mostrar essa teoria na prática, aqui está o primeiro exemplo que nós vamos mostrar para que você entenda o funcionamento de um potenciômetro. Nós temos ele aqui ligado a uma lanterna. Nesse momento o seu eixo está girado totalmente aqui para a direita. Ele está oferecendo uma resistência máxima, por isso a lanterna não está acendendo, né? Está passando pouquíssima corrente. Porém, à medida que girarmos esse eixo para a esquerda, ele vai aos poucos permitindo a passagem da corrente elétrica, ou seja, ele vai deixando a corrente elétrica passar. Então vamos fazer isso, ó. Ele vai diminuindo a sua resistência à medida em que giramos e a lanterna aos poucos vai acendendo, né, com uma boa intensidade. Quando chega nesse limite, ele já não oferece nenhuma resistência, por isso a lâmpada acende com seu brilho máximo. Se fizermos o contrário, ele vai começar a impedir a passagem dessa corrente elétrica e a lanterna deixa de acender, praticamente fica apagada. Vamos fazer o contrário, ó. Girando para a direita, pouca resistência, lanterna acesa. Girando para a esquerda, alta resistência, a lanterna não acende. Aqui nós temos um outro belo exemplo em que o potenciômetro tem uma boa utilidade. Então aqui em minhas mãos tem um potenciômetro que quando girarmos o seu eixo, a resistência dele vai diminuir e ele vai acionar o motor que levanta lá naquele elevador o carrinho. Então vamos fazer isso, ó. Nós vamos girando aqui o seu eixo, a resistência vai diminuindo e o carrinho vai sendo levantado pelo elevador. Chegar num determinado ponto ele parou, é o limite dele. Nós vamos pegar agora o outro potenciômetro para acionarmos a descida do carrinho no elevador. Vamos girá-lo para cá, ó. Vai chegar num ponto em que a resistência vai ser pequena e o motor do elevador vai ser acionado. Ok? Muito legal. Veja novamente, ó. Vamos girar aqui o eixo do potenciômetro. A resistência vai diminuir. Aciona o motor do elevador e ele levanta o carrinho. Agora nós vamos descer o carrinho, ó. Estamos girando aqui o eixo do potenciômetro. A resistência vai diminuir e vai acionar o motor do elevador. Lembramos que os potenciômetros não são os componentes mais adequados para fazer esse elevador funcionar. Veja agora o elevador funcionando com os interruptores, que também são componentes super importantes. Veja aqui um outro belo exemplo. Nós temos um aviãozinho, ele está preso a esse motor. O motor ele vai funcionar de acordo com o que nós fizemos aqui no potenciômetro. Se girarmos muito o eixo para um lado, ele vai acionar o aviãozinho com muita intensidade. Se fizermos o giro ao contrário, vai passar pouca corrente
e o aviãozinho vai ficar mais lento. Então nós faremos essa experiência agora. Ó. Nós estamos aqui com o eixo do motor, vamos girando aqui lentamente, ó. Então a gente controla, ele está bem lento. Nós podemos fazer com que ele fique mais rápido. Ó. Vou acionar aqui, ó, está bem rápido. Vou diminuir essa intensidade, né? Girando aqui o eixo do potenciômetro. Então é uma experiência também que fica bem legal. O aviãozinho parou porque a resistência está muito alta, não está passando corrente. Se eu fizer o contrário, ele começa a ser acionado. Portanto, bem legal também a experiência. E aqui nós não poderíamos deixar de mostrar esse experimento, onde o trim-pot tem um papel fundamental. Pois é o nosso famoso teclado eletrônico, um teclado experimental, mas que toca de verdade. Então observe que cada tecla ele tem um trim-pot, né? Para que ele serve? Ele serve para que a gente faça o afinamento desse instrumento, né? Então aqui tem a nota Dó, a nota Ré e Mi. Então esse trim-pot, quando nós pegamos aqui a chave, colocamos nessa fenda, à medida que giramos o eixo para um lado ou para o outro, né, essa fenda, ele faz como o potenciômetro também. Ele aumenta ou diminui a resistência desse componente. Então, de acordo com o giro dessa fenda, o som pode ser mais grave ou mais agudo. Nós vamos ligar aqui o instrumento para que a gente perceba, né, através do sinal sonoro que o alto-falante vai emitir. Então, ó, vou agora mexer no trim-pot. Ele vai do mais grave ao mais agudo. Nós vamos aqui conseguir todas as notas musicais. Então, Dó, e é isso, pessoal. E se você gosta de projetos como esse, se inscreva em nosso canal e veja os diversos vídeos de eletrônica que já estão disponíveis aqui para você. Esperamos ter contribuído de alguma forma com essas informações e já estamos preparando a próxima videoaula sobre eletrônica. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva e assim você receberá em primeira mão todas as novidades do canal. Olá pessoal, e dando continuidade a essa nova série de vídeos sobre a eletrônica, hoje nós iremos para a terceira aula e nela nós falaremos sobre os trim-pots e os potenciômetros. E esses componentes também têm uma função muito importante na eletrônica. Inclusive, na primeira aula, nós falamos de um parente bem próximo deles, que são os resistores. Isso mesmo, os trim-pots e os potenciômetros também têm a função de limitar a passagem da corrente elétrica pelo circuito. Porém, eles levam uma vantagem, que é a de poder mudar o valor em uma determinada faixa de resistência. Por isso que eles têm em seu corpo um disco com uma fenda, que é nos trim-pots, ou um eixo nos potenciômetros. Dessa forma, podemos ajustar os seus valores de acordo com cada circuito. Aqui está um potenciômetro e esse eixo aqui, quando nós giramos em um sentido, a resistência dele aumenta ou diminui. Aqui está o trim-pot, essa fenda aqui com uma chave como essa. Quando colocamos aqui a fenda e giramos a chave, da mesma forma do potenciômetro, a resistência do trim-pot pode aumentar ou pode diminuir. E como em todos os nossos vídeos gostamos sempre de mostrar essa teoria na prática, aqui está o primeiro exemplo que nós vamos mostrar para que você entenda o funcionamento de um potenciômetro. Nós temos ele aqui ligado a uma lanterna. Nesse momento, o seu eixo está girado totalmente aqui para a direita. Ele está oferecendo uma resistência máxima, por isso a lanterna não está acendendo, né? Está passando pouquíssima corrente. Porém, à medida que girarmos esse eixo para a esquerda, ele vai aos poucos permitindo a passagem da corrente elétrica.
ou seja, ele vai deixando a corrente elétrica passar. Então vamos fazer isso, ó. Ele vai diminuindo a sua resistência à medida em que giramos e a lanterna aos poucos vai acendendo, né, com uma boa intensidade. Quando chega nesse limite, ele já não oferece nenhuma resistência, por isso a lâmpada acende com seu brilho máximo. Se fizermos o contrário, ele vai começar a impedir a passagem dessa corrente elétrica e a lanterna deixa de acender, praticamente fica apagada. Vamos fazer o contrário, ó. Girando para a direita, pouca resistência, lanterna acesa. Girando para a esquerda, alta resistência, a lanterna não acende. Aqui nós temos um outro belo exemplo em que o potenciômetro tem uma boa utilidade. Então aqui em minhas mãos tem um potenciômetro que, quando girarmos o seu eixo, a resistência dele vai diminuir e ele vai acionar o motor que levanta lá naquele elevador o carrinho. Então vamos fazer isso, ó. Nós vamos girando aqui o seu eixo, a resistência vai diminuindo e o carrinho vai sendo levantado pelo elevador. Chegar num determinado ponto ele parou, é o limite dele. Nós vamos pegar agora o outro potenciômetro para acionarmos a descida do carrinho no elevador. Vamos girá-lo para cá, ó. Vai chegar num ponto em que a resistência vai ser pequena e o motor do elevador vai ser acionado. Ok? Muito legal. Veja novamente, ó. Vamos girar aqui o eixo do potenciômetro. A resistência vai diminuir, aciona o motor do elevador e ele levanta o carrinho. Agora nós vamos descer o carrinho, ó. Estamos girando aqui o eixo do potenciômetro, a resistência vai diminuir e vai acionar o motor do elevador. Lembramos que os potenciômetros não são os componentes mais adequados para fazer esse elevador funcionar. Veja agora o elevador funcionando com os interruptores, que também são componentes super importantes. Veja aqui um outro belo exemplo. Nós temos um aviãozinho, ele está preso a esse motor. O motor ele vai funcionar de acordo com o que nós fizemos aqui no potenciômetro. Se girarmos muito o eixo para um lado, ele vai acionar o aviãozinho com muita intensidade. Se fizermos o giro ao contrário, vai passar pouca corrente e o aviãozinho vai ficar mais lento. Então nós faremos essa experiência agora. Nós estamos aqui com o eixo do motor, vamos girando aqui lentamente, ó. Então a gente controla, ele está bem lento. Nós podemos fazer com que ele fique mais rápido, ó. Vou acionar aqui, ó, está bem rápido. Vou diminuir essa intensidade, né? Girando aqui o eixo do potenciômetro. Então é uma experiência também que fica bem legal. O aviãozinho parou porque a resistência está muito alta, não está passando corrente. Se eu fizer o contrário, ele começa a ser acionado. Portanto, bem legal também a experiência. E aqui nós não poderíamos deixar de mostrar esse experimento, onde o trimpote tem um papel fundamental. Pois é o nosso famoso teclado eletrônico, um teclado experimental, mas que toca de verdade. Então observe que cada tecla ele tem um trimpote, né? Para que ele serve? Ele serve para que a gente faça o afinamento desse instrumento, né? Então aqui tem a nota Dó, a nota Ré e Mi. Então esse trimpote, quando nós pegamos aqui a chave, colocamos nessa fenda, à medida que giramos o eixo para um lado ou para o outro, né, essa fenda, ele faz como o potenciômetro também. Ele aumenta ou diminui a resistência desse componente. Então, de acordo com o giro dessa fenda, o som pode ser mais grave ou mais agudo. Nós vamos ligar aqui o instrumento para que a gente perceba, né, através do sinal sonoro que o alto-falante vai emitir. Então, ó, vou agora mexer no trimpote. Ele vai do mais grave
mais grave ao mais agudo. Nós vamos aqui conseguir todas as notas musicais. Então, Dó, e é isso, pessoal. E se você gosta de projetos como esse, se inscreva em nosso canal e veja os diversos vídeos de eletrônica que já estão disponíveis aqui para você. Esperamos ter contribuído de alguma forma com essas informações e já estamos preparando a próxima videoaula sobre eletrônica. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva e assim você receberá em primeira mão todas as novidades do canal.